Você já parou para pensar que as parábolas de Jesus podem não ter sido escritas para os cristãos? E se eu te dissesse que por trás de cada história simples contada por ele existem códigos secretos, símbolos e verdades ocultas que foram deixados apenas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir? Esse vídeo não é sobre religião, é sobre o mistério oculto nas palavras do Nazareno, e porque apenas alguns seriam capazes de entender. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga Jesus e seus ensinamentos. Durante séculos, ouvimos dizer que Jesus contava parábolas porque queria que todos entendessem suas mensagens, que ele usava metáforas simples para alcançar o povo mais humilde. Mas, e se for justamente o oposto? E se essas histórias aparentemente inocentes fossem, na verdade, códigos ocultos, mensagens cifradas, cuidadosamente projetadas para esconder uma sabedoria profunda dos olhos despreparados? Essa possibilidade não é uma teoria moderna. Está no próprio texto bíblico. Em Marcos 4:11, Jesus diz aos seus discípulos: "A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se ensina por parábolas." Repare bem, ele não disse que usava parábolas para tornar as coisas mais fáceis. Ele disse que usava parábolas justamente para que os de fora não entendessem. Esse é o primeiro choque de realidade para quem sempre imaginou Jesus como um contador de histórias infantis. As parábolas não eram didáticas, eram herméticas. A tradição espiritual que Jesus herdou, seja ela ligada aos essênios, à cabala judaica ou aos mistérios egípcios, compreendia uma coisa fundamental: a verdade espiritual não deve ser entregue de forma direta a quem não está pronto, porque a verdade, quando mal compreendida, pode se tornar destrutiva, pode ser usada para manipulação, orgulho espiritual ou até para justificar dogmas vazios. É por isso que os antigos mestres sempre falaram em linguagem simbólica, porque quem está buscando sinceramente será capaz de compreender o símbolo e, através dele, despertar a intuição espiritual. Já quem apenas ouve com a mente comum fica preso à história literal. Vamos observar isso em ação. Tome como exemplo a famosa parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros as comeram. Outras caíram entre pedras e logo brotaram, mas secaram por não terem raiz. Algumas caíram entre espinhos e foram sufocadas. E, por fim, algumas caíram em boa terra e deram fruto. À primeira vista é uma bela ilustração sobre plantar e colher, mas o próprio Jesus explica, apenas para seus discípulos, que as sementes são a palavra. Os diferentes terrenos representam tipos de consciência. As pessoas que escutam, mas não entendem. As que escutam e se empolgam, mas logo desistem. E aquelas que realmente recebem a palavra e transformam isso em ação. Mas mesmo essa explicação está longe de ser completa. No simbolismo mais profundo, a semente é o verbo divino dentro de cada um de nós. O semear não é apenas ouvir, mas o ato de receber a centelha divina na alma. As terras não são apenas pessoas diferentes, são estágios da própria alma em sua evolução espiritual. E note, Jesus não explicou isso publicamente. Ele só revelou o significado aos que estavam próximos, aos que já haviam demonstrado compromisso com o caminho. Esse padrão se repete várias vezes. Na parábola do tesouro escondido no campo, um homem vende tudo o que tem para comprar o campo onde está enterrado o tesouro. Novamente, parece apenas uma lição sobre valor e esforço, mas esotericamente, o campo é o próprio corpo ou o mundo físico, e o tesouro é o espírito divino enterrado dentro da matéria. Só quem se entrega totalmente ao processo de busca interior é capaz de encontrar esse tesouro. Outro exemplo poderoso é a parábola da pérola de grande valor. Um comerciante vende tudo o que possui para obtê-la. Essa pérola é a sabedoria espiritual suprema, o conhecimento de si mesmo como centelha do divino. E, novamente, essa pérola está escondida. Exige renúncia, desapego, coragem. Percebe o padrão? Jesus estava constantemente falando em camadas. Ele usava a superfície para não ser rejeitado pelos que não estavam prontos e, ao mesmo tempo, entregava pérolas aos iniciados espirituais, aqueles que estavam preparados para entender com o coração.
Isso nos lembra uma máxima dos textos gnósticos: não lanceis pérolas aos porcos. Não por arrogância, mas por sabedoria, porque aquele que não vê o valor da pérola irá pisoteá-la. As parábolas de Jesus são pérolas, e por séculos muitos olharam para elas como se fossem grãos de areia. Por que será que até hoje milhares de sermões se repetem sobre as mesmas histórias, mas quase nunca se fala sobre seus múltiplos significados espirituais? Simples, porque o cristianismo institucionalizado se baseou na leitura literal dos textos. Foi construído sobre doutrinas, credos e interpretações fixas, enquanto as palavras de Jesus sempre apontaram para o invisível, para o enigmático, para o reino que está dentro. E aqui está a chave. Jesus não escondia as verdades para enganar. Ele ocultava para proteger. Proteger tanto a verdade quanto aqueles que ainda não tinham maturidade espiritual para recebê-la. A verdade, como a luz, precisa ser dosada. Uma lâmpada acesa é bem-vinda na escuridão, mas um raio de sol nos olhos de quem está dormindo pode cegar. Jesus sabia disso, por isso usava histórias, imagens, metáforas. Ele falava sobre ovelhas perdidas, mas queria dizer almas desconectadas da fonte. Falava de joio e trigo, mas queria dizer a mistura entre ego e espírito dentro do mesmo ser. Falava de vinhedos, mas queria dizer a seiva divina correndo pelas veias da criação. Então, quando você ouvir novamente uma parábola, pare, respire e pergunte-se: o que está por trás dessas palavras? Qual é o símbolo oculto? O que Jesus queria que só os iniciados vissem? Porque talvez essas parábolas não tenham sido contadas para os religiosos, mas para você, que agora começa a despertar. Entre todas as mensagens cifradas de Jesus, talvez nenhuma seja tão poderosa e tão ignorada quanto esta: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Essa afirmação, tão direta e revolucionária, muda tudo. Porque se o reino de Deus não é um lugar no céu, nem uma promessa futura, mas algo que habita dentro de você, então toda a estrutura externa de adoração perde sua autoridade. As parábolas de Jesus estão, em sua essência, apontando para um caminho de retorno ao interior, não aos templos, dogmas ou tradições externas, mas à própria alma. Na tradição esotérica, o reino representa o estado mais elevado de consciência espiritual. É quando a alma reconhece sua origem divina e se reintegra à fonte. Jesus chamava isso de reino dos céus. Os gnósticos chamavam de pleroma, os hindus de moksha, os alquimistas de ouro filosofal. A verdade é que todas essas tradições estão dizendo a mesma coisa. Existe uma realidade espiritual superior que só pode ser acessada ao atravessar o labirinto interior, e é aí que as parábolas se tornam mapas. Jesus, como um verdadeiro mestre iniciado, usou as parábolas como ferramentas de navegação, narrativas simbólicas que descrevem os obstáculos, as tentações, as armadilhas e também as virtudes necessárias para encontrar esse reino. Vamos olhar mais de perto para algumas delas. A parábola da semente de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em árvore. Mateus 13:31-32. Literalmente parece uma lição sobre humildade, mas espiritualmente trata-se da centelha divina que habita em cada ser humano. O grão é minúsculo, quase imperceptível, assim como a nossa percepção inicial do divino em nós. Mas quando cultivado, ou seja, quando a alma se dedica à busca interior, ao amor, à entrega, esse grão se expande, cresce, transforma-se em árvore, abriga pássaros, ou seja, transcende o ego, e torna-se um canal do espírito. A árvore representa o estado desperto da consciência, enraizada na terra, mas com galhos voltados ao céu, uma ponte entre mundos. A parábola das 10 virgens, 5 virgens sábias, 5 tolas. As sábias levam óleo para suas lâmpadas, as tolas não. Quando o noivo chega, só as preparadas entram nas bodas. As outras ficam de fora. Na leitura literal, parece apenas uma exortação à vigilância, mas no simbolismo místico, o noivo é o espírito, a consciência divina,
e as virgens representam as facetas da alma. O óleo, por sua vez, é a substância da consciência espiritual, o óleo da unção interior, o alimento da luz. Aqueles que nutrem sua luz interior, por meio da meditação, do autoconhecimento, do amor, estão prontos para a união mística com o divino. Os que vivem apenas na superficialidade, sem preparação interior, perdem o momento sagrado da reconexão. Essa parábola revela um segredo antigo. A alma precisa estar desperta para casar-se com o espírito. Esse é o verdadeiro matrimônio sagrado, o casamento alquímico entre o eu inferior e o eu superior. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e, cheio de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Esse é talvez o código mais explícito de Jesus sobre o valor do autoconhecimento. O campo representa a existência material. É aqui no mundo que o tesouro está enterrado, dentro do nosso próprio corpo, da nossa mente, da nossa experiência. Mas para possuí-lo é necessário renunciar a tudo aquilo que nos prende ao mundo externo. O ego, o apego, o medo, a vaidade. O homem da parábola vende tudo o que tem, ou seja, ele se esvazia, para então obter a pérola da sabedoria divina. Note que o tesouro estava escondido, sempre esteve lá, mas só é revelado ao buscador sincero. O reino está oculto, mas acessível. Em todas essas histórias, o padrão é o mesmo. Jesus esconde uma verdade profunda sob a aparência de uma narrativa simples. Ele nunca entrega a resposta pronta, porque sabe que o despertar é uma jornada pessoal. O reino de Deus está dentro, mas para encontrá-lo é preciso cavar fundo. E não se trata de um reino no sentido político ou geográfico. Não é um lugar com tronos e ruas douradas. É um estado de ser, uma vibração, uma frequência de consciência onde o medo desaparece, onde o ego silencia e o amor se torna o guia. Jesus não queria construir igrejas. Ele queria construir templos vivos dentro de cada ser humano. E para isso, ofereceu as parábolas como ferramentas, chaves, pistas, não para os devotos cegos, mas para os despertos em formação. E por que isso foi ignorado? Porque o caminho interior é mais difícil. É muito mais fácil seguir um conjunto de regras externas do que mergulhar no abismo do autoconhecimento. As instituições religiosas, ao longo dos séculos, preferiram entregar respostas prontas, transformaram parábolas em moralismos, substituíram o simbolismo pela literalidade. E com isso, os códigos de Jesus foram sepultados sob camadas de dogmas. Mas agora, mais do que nunca, há almas despertando. Almas que estão ouvindo essas parábolas não com os ouvidos, mas com o coração. E ao fazerem isso, percebem que o reino dos céus não está lá fora. Ele está aqui, ele está agora, ele está dentro. Poucos se dão conta, mas Jesus não era apenas um mestre espiritual. Ele era também um iniciado em uma linhagem esotérica milenar. Suas palavras aparentemente simples seguem uma tradição antiga e oculta. A linguagem hermética, uma forma velada de comunicação que carrega em si múltiplos níveis de sentido. Essa linguagem não foi inventada por Jesus. Ela já era usada por alquimistas, cabalistas, sacerdotes egípcios, mestres do Tao, rishis hindus e filósofos gregos. Todos eles compreendiam uma verdade fundamental. O conhecimento sagrado não deve ser entregue abertamente a todos, mas sim revelado de forma progressiva, conforme a maturidade espiritual do buscador. É por isso que nos textos dos evangelhos encontramos Jesus repetindo algo curioso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase não é uma redundância, é um aviso. Jesus está dizendo: nem todos entenderão o que estou dizendo, mas aqueles que estão prontos saberão decodificar. Esse é o véu da iniciação, um véu simbólico que separa os que apenas ouvem com os ouvidos físicos daqueles que escutam com a alma desperta. A linguagem dos mistérios, a tradição dos mistérios, presente nos cultos órficos, nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, na Cabala e em diversas escolas iniciáticas, utilizava símbolos, alegorias e metáforas para transmitir verdades profundas sem expô-las ao julgamento ou à distorção do mundo exterior. Essa era uma forma de proteger o sagrado.
Na Grécia Antiga, por exemplo, os mistérios de Eleusis eram tão protegidos que os iniciados faziam voto de silêncio perpétuo. Revelar o conteúdo dos rituais significava muitas vezes a morte. Por quê? Porque a experiência mística não pode ser explicada com palavras, só pode ser vivida, sentida, absorvida. Jesus seguia essa mesma tradição. Não há nada que ele diga literalmente que não tenha também um segundo, ou terceiro, sentido. Ele era um mestre do duplo discurso. Falava de ovelhas, mas falava de almas. Falava de sementes, mas falava do espírito. Falava de vinhos, mas falava de estados de consciência. O ensino velado, como proteção. O que Jesus fazia ao usar parábolas era o que os mestres antigos chamavam de ensinamento por ocultação reveladora, ou seja, esconder para preservar, mas de forma que o buscador verdadeiro pudesse, com esforço, encontrar a verdade. Assim como os alquimistas ocultavam suas fórmulas em enigmas, Soviet-Coagula, o fogo secreto, a pedra dos filósofos, Jesus também entregava ensinamentos disfarçados. E por quê? Porque a verdade é perigosa quando chega ao ego despreparado. Imagine dar uma espada a uma criança. Ela pode se ferir. O mesmo acontece com o conhecimento espiritual profundo. Se for entregue a uma mente ainda dominada por orgulho, medo, ganância ou desejo de controle, ele será distorcido ou usado para manipular. Por isso, o verdadeiro conhecimento é revelado por camadas. Cada parábola contém uma chave, mas essa chave não funciona sem o esforço sincero do buscador. É preciso observar, refletir, meditar, sentir. Só então o símbolo se abre. Os 3 níveis de entendimento. Na tradição hermética e cabalista, há pelo menos 3 níveis de interpretação para qualquer texto sagrado. Literal, peshat. O significado aparente, o que está na superfície. Moral, alegórico, remes. O ensinamento ético ou filosófico por trás da história. Místico, oculto, sode. O sentido esotérico, espiritual, reservado aos iniciados. Jesus dominava essa tríade. Ele falava a todos, mas cada um compreendia de acordo com sua consciência. Por exemplo, a parábola do bom samaritano pode ser vista apenas como um convite à caridade, mas num nível mais profundo fala da cura da alma caída, da união dos opostos, judeu e samaritano, da descida ao mundo material e da ascensão pelo amor compassivo, a tradição que Jesus herdou. Embora a imagem popular de Jesus o pinte como alguém totalmente fora das tradições judaicas, a verdade é que ele estava imerso nelas, mas nas suas camadas mais profundas. Diversos estudiosos apontam que Jesus teve contato com os essênios, uma seita judaica mística que vivia isolada, praticava rituais de purificação, estudava os segredos da criação e aguardava a vinda de um Messias iniciador. Os essênios tinham textos codificados, estudavam astrologia, numerologia e seguiam uma linha semelhante ao hermetismo egípcio. Jesus bebeu dessa fonte. Além disso, muitos de seus ensinamentos lembram as palavras atribuídas a Hermes Trismegisto, o sábio lendário do Egito, autor da Tábua de Esmeralda, onde lemos: assim como é acima, é abaixo. Essa máxima está presente nas palavras de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Coincidência ou código? Por que a linguagem simbólica ainda importa? Hoje, em tempos de superficialidade, literalismo religioso e interpretações rasas da Bíblia, recuperar a linguagem simbólica é mais urgente do que nunca, não para elitizar o espiritual, mas para despertar aqueles que sentem que há mais por trás das palavras do Mestre. A linguagem de Jesus continua viva, mas só responde a quem se aproxima com reverência, silêncio interior e sede de verdade. Ele não deixou manuais, deixou chaves, não deixou templos, deixou pistas. E é por isso que muitos que se dizem seguidores de Jesus jamais compreenderam suas mensagens, porque o véu da iniciação não se rasga com fé cega, mas com o olhar desperto. O convite está feito. Você está sendo convidado a olhar novamente para as palavras de Jesus, mas com olhos simbólicos. As parábolas são portais, os símbolos são mapas, e cada frase do Mestre é um espelho, refletindo o ponto onde sua alma está agora.
A linguagem hermética de Jesus não era para esconder a verdade de você, era para revelá-la dentro de você, no tempo certo. E se você está ouvindo isso agora, talvez o tempo certo tenha chegado. Entre todas as parábolas contadas por Jesus, a do filho pródigo é, sem dúvida, uma das mais conhecidas e, ao mesmo tempo, uma das mais profundamente simbólicas. Ela toca o coração de quem ouve, mas poucos percebem o nível de sabedoria espiritual escondido por trás dessa história. O que parece ser um simples ensinamento sobre perdão e arrependimento esconde, na verdade, um mapa da jornada da alma, desde sua queda até sua redenção interior. Vamos relembrar a história com atenção. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pede sua parte da herança e vai embora para uma terra distante. Lá, vive de forma desregrada, gasta tudo e acaba passando fome. Decide então voltar para a casa do pai, arrependido. O pai, ao vê-lo de longe, corre para abraçá-lo, veste-o com roupas novas, coloca um anel em seu dedo e organiza uma festa. O filho mais velho, que ficou, se recusa a participar da celebração, sentindo-se injustiçado. À primeira vista, é uma bela história de reconciliação familiar. Mas há muito mais aqui. No simbolismo esotérico, essa parábola descreve a trajetória da alma humana. O filho mais novo representa a alma que, ao encarnar no mundo material, se distancia da fonte, do Pai Celestial. Ele deseja a herança, ou seja, os dons divinos dados à alma, livre-arbítrio, consciência, vontade criativa. Mas ainda imaturo, ele usa tudo isso apenas para o prazer e o ego. Essa terra distante para onde o filho parte representa o mundo da matéria, do esquecimento espiritual, da ilusão. No gnosticismo, é o reino da híbris, da separação, onde a alma esquece quem é e se perde nas distrações do mundo externo. Lá, ele desperdiça tudo. E essa ruína simboliza o vazio espiritual que inevitavelmente surge quando a alma tenta se preencher com o que é passageiro. A fome que ele sente não é apenas física, é a sede de retorno à origem. Em determinado momento, a parábola diz que o filho cai em si. Essa pequena frase marca o despertar da consciência. Ele se lembra da abundância da casa do Pai e compreende sua miséria atual. Aqui, Jesus descreve o ponto de virada na vida de qualquer buscador. O momento em que a alma se volta para dentro, reconhece sua condição e deseja voltar ao estado original de unidade com o divino. Essa decisão de retorno é o que nas tradições místicas se chama de metanoia. Não um simples arrependimento, mas uma transformação interior, um giro de 180 graus na direção da alma. Ele retorna com humildade, esperando ser tratado como servo. Mas o que acontece? O Pai, que representa o divino, não exige explicações nem punições. Ele vê o filho ainda de longe e corre ao seu encontro. Essa imagem poderosa simboliza o amor incondicional da fonte, que jamais rejeita aqueles que desejam retornar. O pai veste o filho com roupas novas, sinal de renascimento espiritual. O anel no dedo representa a reintegração da autoridade divina, e o banquete simboliza a celebração no reino interior pela alma que volta a se lembrar de quem é. Não há castigo, não há humilhação. Há festa, alegria, celebração da consciência que retorna. Mas então entra uma figura muitas vezes esquecida, o irmão mais velho. Ele representa aquele que nunca saiu da casa do Pai, mas também não compreendeu a essência do amor divino. Ele é o arquétipo do ego moralista, do religioso que cumpre as regras externas, mas nunca experimentou a transformação interior. Ele está na casa do Pai, mas não desfruta dela. O ressentimento dele revela um tipo de orgulho espiritual. Ele acredita que o amor precisa ser merecido, que o perdão deve ser negociado com esforço. Mas o pai lhe responde com suavidade: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era necessário fazer festa, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. Aqui está um dos maiores ensinamentos ocultos de Jesus. Não se trata de mérito, trata-se de lembrança, de retorno. A queda é parte da jornada. Nos ensinamentos gnósticos e herméticos, a queda da alma, ou seja, sua descida ao mundo da matéria, não é um erro absoluto, mas uma etapa necessária do aprendizado.
Assim como o filho pródigo precisava conhecer a limitação, o sofrimento e o vazio para valorizar a plenitude do lar, a alma humana precisa passar pela separação para, um dia, desejar conscientemente a união. Essa é a verdadeira alquimia espiritual, transformar a experiência do exílio em sabedoria e o arrependimento em retorno. Na Cabala, esse processo é chamado de Tikkun, a retificação da alma. No Hermetismo, é a volta da alma à sua origem divina, após o processo de purificação. Portanto, a parábola não é sobre alguém perdido que retorna ao moralismo. É sobre a alma divina que, mesmo ao errar, jamais deixa de ser filha, e cujo retorno é sempre celebrado. No fim, Jesus deixa essa parábola em aberto. Não sabemos se o irmão mais velho entra ou não na festa. Isso é intencional, porque a história não é sobre dois irmãos distantes no tempo. Ela é sobre você. Você pode ser o filho que se perdeu e agora deseja retornar, ou o irmão que está perto do divino, mas ainda não compreende o amor sem condições. Ou mais profundamente, ambos estão dentro de você. O que Jesus nos mostra é que o Pai, o Divino, a consciência suprema, está sempre pronto para acolher a alma que desperta, e que o reino dos céus não é uma recompensa futura. É um estado que se acessa aqui e agora, através do reconhecimento do amor incondicional que sempre nos habita. A parábola que contém todas as outras. A beleza desta parábola está no fato de que ela resume todas as outras. Ela fala da queda, do esquecimento, da ilusão, do sofrimento, da humildade, da lembrança, do retorno, da celebração, da reintegração, do ego e do amor que tudo transforma. Ela é um livro inteiro em poucas linhas, um mistério revelado apenas àqueles que têm olhos para ver. Jesus não queria que simplesmente ouvíssemos essa parábola. Ele queria que a vivêssemos, porque no fim, todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos o filho que volta para casa. Para compreendermos por que os códigos ocultos nas parábolas de Jesus não eram destinados aos cristãos, pelo menos não aos cristãos como conhecemos hoje, é necessário separar o Jesus histórico do Cristo institucionalizado. A imagem do Jesus dos evangelhos canônicos, filtrada pela tradição eclesiástica, muitas vezes se distancia do mestre gnóstico e místico que falava por meio de enigmas, parábolas e símbolos, dirigindo-se a um grupo muito específico, buscadores da verdade interior. A palavra cristão só apareceu anos após a morte de Jesus, usada inicialmente de forma pejorativa para descrever os seguidores do caminho, como era conhecida a comunidade de discípulos nos primeiros tempos. Esses primeiros seguidores não se identificavam com uma religião institucional, tampouco possuíam doutrinas rígidas. Eram buscadores espirituais, muitos ligados à tradição gnóstica e esotérica judaica, que compreendiam as palavras do Mestre como chaves para um processo de transformação interior, e não como doutrinas exteriores para fundar uma nova religião. Com o passar dos séculos, especialmente após o século IV, com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, houve uma profunda mudança na forma como os ensinamentos de Jesus eram interpretados. As parábolas deixaram de ser chaves iniciáticas para a autorrealização e passaram a ser lidas de forma literal ou moralista. A Igreja passou a monopolizar a interpretação dos textos sagrados, fechando o acesso ao conhecimento direto. A linguagem simbólica de Jesus, portanto, não encontrava mais eco entre aqueles que não tinham preparo iniciático, e foi nesse momento que seus códigos começaram a ser esquecidos, ocultados ou mesmo distorcidos. Jesus frequentemente dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Isso não era uma frase poética, mas um convite a um tipo de escuta que vai além do sentido físico. Ele falava de um entendimento espiritual, acessível apenas àqueles que tinham olhos para ver, ou seja, cuja consciência já estava suficientemente desperta para compreender as verdades ocultas por trás dos símbolos. Isso é confirmado quando ele diz aos discípulos: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não." Mateus 13:11. A pergunta que surge é: quem são eles? E por que os mistérios não lhes foram revelados? A resposta está na natureza do ensinamento de Jesus. Ele não veio fundar uma religião de massas. Veio acender fagulhas de consciência naqueles preparados para despertar.
Seus ensinamentos codificados eram como mapas, mas mapas que exigiam uma bússola interior. Aqueles que esperavam regras externas, dogmas e salvação automática por meio de crenças, simplesmente não encontrariam sentido em suas palavras. Por isso, muitos ouviram, mas poucos entenderam. O cristianismo institucionalizado criou uma narrativa em que crer em Jesus como Salvador era suficiente. Isso, porém, contradiz o chamado profundo de Jesus à transformação interior. Ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós." Esse era o grande código. O reino não estava fora, não estava na instituição, no templo, nem no sacerdote. Estava no interior do ser. Essa ideia era profundamente revolucionária e perigosa para qualquer sistema de controle religioso. Por essa razão, os códigos ocultos de Jesus não eram dirigidos ao cristão genérico, que buscava segurança em regras e salvação externa. Eram destinados aos pobres de espírito, aos que choravam, aos mansos, aos que tinham fome e sede de justiça, como dizia nas bem-aventuranças, não porque estavam condenados, mas porque estavam em processo de despertar. Além disso, muitos dos ensinamentos de Jesus possuem paralelo com tradições esotéricas anteriores: o Egito hermético, o judaísmo místico, o zoroastrismo e até mesmo o budismo. Isso indica que ele falava a um público mais universal, a almas que estavam prontas, e não a membros de uma futura religião exclusiva. A noção de cristão como identidade religiosa simplesmente não existia em seu tempo. Jesus falava ao humano profundo, ao espírito em busca de luz, não ao membro de uma comunidade. Quando compreendemos isso, percebemos que os códigos nas parábolas de Jesus não eram destinados a todos, e muito menos a uma massa homogênea controlada por dogmas. Eram chaves cuidadosamente colocadas ali para serem decifradas por aqueles que se atreviam a olhar além da superfície, a mergulhar no enigma e a descobrir dentro de si o reino que não vem com aparência exterior. Assim, dizer que esses códigos não eram para os cristãos não é uma acusação, mas um alerta. Se você busca entender verdadeiramente as palavras do Mestre, talvez precise ir além do rótulo de cristão e se tornar aquilo que ele realmente chamava de discípulo, alguém disposto a morrer para o ego e renascer no espírito. Jesus não veio criar mais uma religião. Ele veio revelar o caminho oculto do coração, o acesso direto ao divino. Por isso seus ensinamentos foram codificados, não para esconder a verdade, mas para protegê-la, dos cegos que tentariam usá-la como arma e dos surdos que a transformariam em superstição. O verdadeiro discípulo, aquele a quem as parábolas se destinavam, ainda existe. Em qualquer tempo, lugar ou cultura, basta ter olhos para ver. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você reconhece esse chamado. As parábolas de Jesus são convites, não para frequentar templos, mas para mergulhar no templo interior. Ele não veio trazer dogmas, mas lembrar quem você é. E talvez tudo o que ele queria era que você finalmente desse ouvidos à sua própria centelha divina. Se essas revelações fizeram você enxergar as parábolas de Jesus sob uma nova luz, então é sinal de que você está pronto para ir além da superfície e buscar a verdade com profundidade. Esse é apenas o começo de uma jornada de descobertas espirituais que foram escondidas por séculos, distorcidas, silenciadas e esquecidas. Mas agora estão vindo à tona, e você faz parte desse despertar. Por isso, se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos, que vão continuar revelando segredos escondidos nas entrelinhas dos textos sagrados. E se você conhece alguém que também sente que há algo mais por trás do que foi ensinado, compartilhe esse vídeo. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. A verdade liberta, e juntos podemos lembrar o que foi esquecido. Nos vemos no próximo vídeo.